Olá, queridos alunos, estamos de volta. Então vamos embora. Vamos voltar aqui para as invasões holandesas. Eu falava para vocês aqui, vamos fazer de conta que você tem aqui a Holanda, você tem aqui Pernambuco, tá certo? Olinda, capital, Recife, o grande porto. O porto de Olinda, Recife. Bom, vejam bem. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda o seguinte. Quando a gente fala das invasões holandesas, aqui em Pernambuco, o aluno tem que entender que os holandeses passaram aqui 24 anos. Eles invadem em 1630 e só serão expulsos em 1654. Esse período de 24 anos, nós chamamos de o quartel holandês. Não é? 25 anos, é um quarto de século. Então a gente usa a expressão o quartel holandês. Então, durante esse quartel holandês, esse período de dominação, como é que a gente pode estudar isso aí? Nós podemos estudar isso aí de três formas. Veja bem, vai depender de como a banca examinadora usar a expressão, a nomenclatura que ela vai usar. Mas eu posso usar a expressão período da invasão, período nassoviano e período da restauração ou insurreição. Ou eu posso usar a expressão período pré-nassoviano, período nassoviano e período pós-nassoviano. Vai depender de como a banca preparar a questão. O importante é que o aluno entenda que, nesse quartel de século que os holandeses aqui passaram, nós podemos dividir em três partes. O momento da invasão, o momento do apogeu, que é o momento de Maurício Nassau, até porque, na realidade, Nassau vai investir muito, né, na implantação e incrementação dessa indústria açucareira, tá certo? Não digo implantação, mas incrementação da indústria açucareira. E com a saída de Maurício Nassau, vem toda uma movimentação para expulsar os holandeses, que nós podemos usar a expressão insurreição pernambucana ou podemos usar a expressão restauração pernambucana. Então vamos observar aqui na telinha. Vamos fazer de contas que nós temos aqui Olinda. Vejam, o governador de Pernambuco, era o neto de Duarte Coelho, era o famoso Matias de Albuquerque. Matias de Albuquerque. Vejam, o Matias de Albuquerque, ele vai organizar uma defesa muito bem organizadazinha aqui, concentrada em Olinda, que era a capital, alguma coisa em Recife também. E quando os holandeses aparecem, eles vão encontrar uma resistência ferrenha. Os holandeses dão mais a volta para o norte e acontece um desembarque lá para o lado de Pau Amarelo. Então, o que o aluno vai ter que perceber logo aí é que esse desembarque em Pau Amarelo vai gerar uma correlação de forças. Forças vindas agora por mar e força vinda por terra. Ok? Matias de Albuquerque perde Olinda, perde Recife, que era o porto, e aí então parte para um local equidistante, no interior, né? Um local equidistante entre Recife e Olinda, lá no interior, que é justamente o famoso Arraial do Bom Jesus. E aí você pergunta, peraí, Novaes, ele parte para o interior? Hoje o Arraial do Bom Jesus seria o sítio da Trindade ali em Casa Amarela, ok? Se você olhar direitinho, nós temos ali a Estrada do Arraial, tá certo? Então ali é onde funcionou o sítio da Trindade, ali funcionou justamente o Arraial do Bom Jesus. Ali no Arraial do Bom Jesus, Matias de Albuquerque vai resistir fervorosamente através de um movimento que vocês vão conhecer muito na academia, com a expressão de guerra de guerrilha, a famosa guerrilha, mas que aqui a gente chama normalmente de emboscadas, certo? Matias de Albuquerque vai resistir bravamente no Arraial do Bom Jesus através das chamadas emboscadas. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Acompanhe bem o raciocínio lógico. Quando a Espanha conquistou Portugal, a ideia era prejudicar os holandeses e ficar para si com o parque produtor açucareiro. Ora, veja bem, se o holandês domina essa região, Pernambuco, ok? A Espanha estaria perdendo um grande parque produtor açucareiro para os holandeses. Não era interessante, ok?
Aí então, o que é que vai acontecer? Vai aparecer aqui uma esquadra luso-espanhola. Diga-se de passagem que esse raciocínio, ele pode ser aplicado também na questão da Bahia. Quando os holandeses invadiram a Bahia, a resistência na Bahia ficou a cargo do bispo, Dom Marcos Teixeira, e o bispo, na realidade, vai desencadear as emboscadas e tal. E Filipe II manda para a Bahia, manda uma esquadra, chamada até de a Jornada dos Vassalos, sob o comando de Dom Fradique de Toledo Osório. E essa esquadra, chegando à Bahia, vai expulsar os holandeses, vai ajudar no processo de expulsão dos holandeses. 5 anos após, eles aparecem aqui em Pernambuco, 1630. Matias de Albuquerque perde Olinda, perde Recife, passa a resistir no Arraial do Bom Jesus. Ora, é óbvio que vai aparecer aqui em Pernambuco também uma esquadra luso-espanhola, a famosa esquadra de Oquendo. É óbvio que esses nomes não vai aparecer na prova de vocês, mas a gente cita só para dar um nexo, para vocês entenderem melhor. Então, aparece por aqui a famosa esquadra de Dom Antônio Oquendo, que vai auxiliar, lógico, Matias de Albuquerque, que resistia lá no Arraial do Bom Jesus. Ótimo. Com a chegada da esquadra de Oquendo e as emboscadas patrocinadas por Matias de Albuquerque, o holandês começa a perder terreno. O holandês começa a ser expulso gradativamente. É aí que vai aparecer um auxílio inesperado. Olha, por favor, preste bem atenção. Os holandeses, quando invadiram a Bahia, o aluno tem que entender que ele não conhecia a Bahia como a palma da mão, lógico. E as emboscadas organizadas lá na Bahia pelo bispo Dom Marcos Teixeira, certo? Começam a surtir um certo efeito. Chegando aí, então, a esquadra luso-espanhola Jornada dos Vassalos, e aí o holandês é expulso. Não conhecia a região. Caíam facilmente nas emboscadas. Aqui em Pernambuco, as emboscadas de Matias de Albuquerque e a chegada da esquadra de Oquendo, o holandês começa a perder terreno. É aí que vai aparecer o auxílio inesperado. Auxílio este que eles não tiveram lá na Bahia. Aí você fica questionando, peraí, Novaes, que auxílio é este? Este auxílio é justamente Domingos Fernandes Calabar. Olha, Calabar, até hoje, aliás, até hoje não, eu diria para vocês, hoje, a historiografia moderna mostra Calabar como uma interrogação histórica. Calabar já foi pichado de traidor. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se cair numa prova dizendo que Calabar, afirmando categoricamente que Calabar foi traidor, isso é um erro absurdo. Fuja desse erro. Calabar hoje não é visto mais como traidor. Calabar é visto, na verdade, como uma interrogação histórica. Calabar é visto, na realidade, como um auxílio inesperado para os holandeses. Agora, é óbvio que a banca examinadora pode botar uma questão dizendo Calabar já foi visto como traidor. Aí ficaria correto. Calabar já foi apontado como traidor. Aí ficaria correto. O que fica errado, o que ficaria errado totalmente é afirmar categoricamente que ele foi traidor. Que ele foi um traidor. Não pode. Até porque, pense bem. Se eu chamar alguém de traidor, eu tenho que dizer a quem ele traiu. Aí você vai perguntar, não, peraí, não vai. Mas ele traiu os pernambucanos. Não, rapaz. Calabar, rapaz, era negro, perseguido. Calabar, vamos assim dizer, era escravo, rapaz, perseguido, com a cabeça a prêmio. Perseguido, inclusive, pelo próprio Matias de Albuquerque, coisa que ele começou querendo ajudar Matias de Albuquerque, e depois foi apontado como bandido, como ladrão e tudo mais. Aí ele corre, foge, junta-se aos seus, tá certo? E vai auxiliar os holandeses.
Então, primeira coisa, Calabar em relação aos holandeses é um auxílio inesperado. Ok? Até aí ou não? Segundo aspecto, por que Calabar é uma interrogação histórica? Ora, aí você tem que analisar duas coisas. Ou Calabar estava pensando na própria pele, né? Haja vista que ele tinha a cabeça a prêmio, e caso ele auxiliasse o pretenso colonizador, que era o holandês, e esse holandês tivesse sucesso, é óbvio que diante desse novo colonizador, o holandês, ele iria ostentar uma posição extremamente elevada. Daí o questionamento. Será que Calabar estava pensando assim? Outra coisa, Calabar poderia estar pensando nos irmãos negros, porque a colonização, o modelo de colonização que aí estava, não favorecia em nada aos negros. O holandês talvez trouxesse um novo modelo de colonização. Talvez, isso aí é... Então veja bem, por isso que Calabar é uma interrogação histórica. Ok? Então tem que observar isso. Não se pode mais apontar categoricamente Calabar como traidor. O que é importante é que o aluno entenda. Foi um auxílio inesperado, certo? E é com esse auxílio inesperado, com esse auxílio de Calabar, que os holandeses conseguiram derrubar o Arraial do Bom Jesus, aqui na telinha, derruba o Arraial do Bom Jesus. Matias de Albuquerque, ao perder o Arraial do Bom Jesus, ele foge. Com o que sobrou do Arraial, claro, ele foge para a Bahia. Só que nessa fuga para a Bahia, você vai ter que entender que em uma pequena cidadezinha que hoje pertence a Alagoas, né, uma cidadezinha chamada Porto Calvo, naquela pequena cidade, Matias de Albuquerque, batendo em retirada, ele depara-se ali com um pequeno grupo de holandeses. Um pequeno grupo. E em meio a esse pequeno grupo de holandeses, ali estava Calabar. E aí, Matias de Albuquerque vai entrar em choque com esse pequeno grupo de holandeses, sagra-se vencedor e vai garrotear Calabar. Daí, garroteou Calabar, ele vai embora para a Bahia, da Bahia vai para a Espanha, termina preso lá na Espanha. Filipe manda prender, inclusive, Matias de Albuquerque, por incompetência, por ter perdido Pernambuco para os holandeses. Então, por favor, vejam isso aqui, ó. Vamos observar aqui. A primeira parte da invasão holandesa seria essa daí, a invasão. O que é que a gente pode destacar nessa invasão? Nós podemos destacar que, na realidade, né, houve uma resistência em Olinda e o desembarque dá-se lá para o lado de Pau Amarelo. Podemos destacar Matias de Albuquerque resistindo no Arraial do Bom Jesus, através das emboscadas. Podemos destacar ainda a chegada da esquadra de Dom Antônio Oquendo, que vai auxiliar Matias de Albuquerque. E aí, o grande destaque é o auxílio inesperado que foi prestado justamente por Calabar aos holandeses. Com esse auxílio prestado por Calabar, os holandeses assenhoraram-se da região. Então, essa primeira parte, que é a chamada parte da invasão, tá certo? Conclui-se aí com o auxílio de Calabar, levando os holandeses a assenhorarem-se da região. A segunda parte, agora, que é justamente o período nassoviano. Período nassoviano, ok? Esse período nassoviano vai durar de 1637 a 44. Então, se você olhar direitinho, Maurício de Nassau passa aqui, na verdade, 7 anos. Esse período nassoviano, certo? A gente tem que entender uma coisa. Os doutrinadores, de um modo geral, eles apontam esse período como se no período do apogeu da nossa produção açucareira. Então, analisar Maurício de Nassau é você observar o seguinte, crianças, vejam. Nassau, ele será considerado aqui um renascentista. Olha, pelo amor de Deus, por favor. Um renascentista. E o aluno fica dizendo, mas rapaz, pô, como não é, rapaz, um renascentista? É porque você não pode esquecer que no início da Idade Moderna, lá na Europa, séculos 14, 15, 16, tá vendo? A Europa vivia uma verdadeira revolução cultural que ainda hoje chamamos de Renascimento.
Então você tem na Europa o renascimento literário, o renascimento científico, o renascimento artístico, tá bem? E Maurício de Nassau, quando vem para o Brasil governar o que ele chamava de Brasil holandês, quando ele vem para cá governar o chamado Brasil holandês, ele vem acompanhado de uma comitiva de intelectuais. Maurício de Nassau traz uma comitiva de intelectuais, vai trazer pintores, médicos, naturalistas, engenheiros, arquitetos. Então veja, ele vem acompanhado dessa comitiva de intelectuais, gerando inclusive um contraste cultural com a cultura que aqui existia. Maurício de Nassau vem justamente com essa gama de intelectuais e, assim sendo, ele começa a ser visto historicamente como o verdadeiro representante do renascimento europeu aqui dentro da colônia. Daí, então, a expressão Nassau é um verdadeiro representante do renascimento europeu no Brasil. Simplificando, podemos dizer, Nassau, no Brasil, é visto como um renascentista. Fui claro até aí? Não pode esquecer isso aí. Essa expressão renascentista vem do movimento que está sacudindo a Europa, aquele movimento cultural, aquela revolução cultural que nós chamamos de renascimento. Daí renascentista. Mas o interessante, vamos começar a analisar, porque a coisa não passa apenas por trazer essa comitiva de intelectuais. Claro, tem muito mais coisas aí. Vamos analisar, por exemplo, a administração. Vamos analisar a administração de Nassau aqui. Ora, é comum o aluno, quando observa essa administração nassoviana, a primeira coisa que o aluno vai entender, ó pra cá, olhe bem pra cá, Nassau, a primeira coisa que o aluno tem que entender, Nassau vai fazer um forte investimento financeiro. Eu poderia dizer empréstimos. Ele vai gerar empréstimo para a burguesia, para a aristocracia rural açucareira. Ora, o aluno começa a dizer, rapaz, esse cara era um cara bom, emprestando dinheiro aí. Olha, não existe colonizador bonzinho, não existe. Ok? Nassau não tinha nada de bonzinho. O aluno não pode fazer uma prova com essa ideia de que Nassau era bom. Não existe isso. O aluno tem que botar os pés no chão. Nassau era um grande administrador, isso sim. Então, quando ele empresta dinheiro, pense nisso. Meu amigo, vamos analisar. Olhe comigo, pense comigo. A invasão acontece em 1630, ok? Nassau só chega aqui em 37. Se o aluno parar para pensar, são 7 anos de guerra. 7 anos de invasão. A voragem do fogo dessa guerra quebrou a produção açucareira. Ora, o que é que interessava para o holandês? Era a produção açucareira. Produção essa que foi quebrada nesses 7 anos de guerra. É óbvio que Nassau vai ter que investir para recuperar essa produção açucareira, rapaz. Senão a invasão não teria sentido. É lógico. Então ele vai investir na produção açucareira. Ele vai emprestar dinheiro. É importante que o aluno entenda. Ele não está dando dinheiro a ninguém, ele está emprestando. Agora, se você for analisar o que está por trás da cortina, é óbvio que essa aristocracia rural açucareira, ela pegava esse dinheiro emprestado, mas ela não tinha a menor intenção de pagar. E você vai me perguntar, e Nassau era tão idiota assim ao ponto de não perceber isso? Rapaz, o que interessava para Nassau era recuperar a produção açucareira. Como ele ia cobrar essa dívida, isso era um problema dele. E ele vai ter os seus argumentos para cobrar essa dívida. Ok? Mas a primeira coisa que o aluno tem que entender é que quando ele empresta dinheiro, certo? Não é que ele fosse bonzinho. Ele estava aí, na realidade, recuperando a produção açucareira. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que a gente pode colocar aqui na telinha, esse segundo aspecto seria reunir os senhores de engenho em uma câmara, vamos assim dizer, em uma vereância.
reuniu o senhor de engenho em uma Câmara de Vereadores, em uma Câmara comum, que é a famosa Câmara dos Escabinos. Dos Escabinos, ele reúne os senhores de engenho, reúne toda aquela aristocracia rural na Câmara dos Escabinos. Então, quando ele reúne essa aristocracia rural na Câmara dos Escabinos, o que é que ele queria com isso? Ele queria mostrar para a aristocracia rural, que ele não estava aqui para impor ou coisa parecida, muito pelo contrário, ele chama a aristocracia e diz, olha, crianças, vamos recuperar, o que é que vocês estão precisando, vamos ver o que é que a gente pode fazer juntos, vamos administrar juntos, vamos desenvolver isso aqui juntos. E aí é quando você fica pensando, tá vendo que ele era bom? Não era bom, isso é visão administrativa. Ele reúne a aristocracia em uma Câmara de Vereadores, por assim dizer, em uma vereança, em uma Câmara chamada Câmara dos Escabinos, ok? Um terceiro aspecto que a gente tem que começar a observar sobre Nassau seria a chamada liberdade. Eita, aí é onde muita gente erra, rapaz. A liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade religiosa. Vejam, analisar a liberdade religiosa, certo? Seria você perceber o seguinte. Ora, imaginava-se que quando os holandeses invadissem, eles iriam impor o culto protestante. Você não pode esquecer aquela questão, quando eu disse que lá na região de Flandres, você tinha ali protestantes e judeus. Então, qual era a ideia que se tinha? Que quando Nassau aqui chegasse, ou quando os holandeses dominassem a região, iriam impor o culto protestante, que aliás eles chamavam de o culto dos bodes. Iriam impor o culto dos bodes, que iriam destruir os templos, as igrejas e tal. E Nassau vai mostrar justamente o contrário. Nassau diz, olha, total liberdade de culto, tolerância religiosa. Veja a expressão que eu usei, tolerância religiosa. Normalmente nos livros que estão aí, aparece liberdade de culto, liberdade religiosa, tolerância, tranquilo, corretíssimo também. Então você tem aí a tolerância religiosa. Primeira coisa, meu amigo, você mexer com religião dá problemas. Dá problemas. Acompanhe meu raciocínio, só fazendo assim um comparativo lógico. Imagine o cara chegar e dizer que Padre Cícero aqui na região nordestina não é santo. Ele vai arrumar um problema. Dá para entender ou não? Agora imagina Nassau chegar aqui e querer impor um culto religioso, um culto protestante, destruindo templos, acabando com o catolicismo fervoroso que aqui existia. Ele arrumou uma reação muito grande contra ele. Tranquilo, ele iria sofrer essa reação. Aí ele dá liberdade de culto, rapaz. Então, evitaria o choque com essa aristocracia rural dentro do aspecto religioso. E aí entra o que é de mais importante. Dando liberdade religiosa, Nassau iria atrair para cá capital, sobretudo de judeus. Você, depois de sair da academia, você depois de formado, você vai para tirar a guarda ali pela Rio Branco, vai andar por ali pelo Recife Antigo, e eu tenho certeza que você vai tirar sua guardazinha por ali, passeando ali na Rua do Bom Jesus. Aquela Rua do Bom Jesus já foi chamada a Rua do Comércio, a Rua dos Judeus, tá vendo? E ali você sabe perfeitamente que existe ali uma sinagoga. Foi a primeira sinagoga, foi o primeiro templo judeu que apareceu aqui nas Américas. Então eu pergunto a vós, vocês, digam-me uma coisa, quando o Nassau dá liberdade religiosa, ele evitava um choque com a aristocracia rural católica e atraía o investimento de capital de judeus. A dinâmica comercial vai ser muito grande, o grande desenvolvimento ali do Recife Antigo vai estar justamente ligado a esse comércio que será gerado a partir do aparecimento de judeus e protestantes aqui, ao ponto da Rua do Bom Jesus passar a ser chamada de a Rua do Comércio, certo? A Rua dos Judeus, e vai por aí afora. Então, liberdade religiosa, você tem que entender dois aspectos. Primeiro,
evitaria o choque com a aristocracia rural católica. E segundo aspecto, atrairia capital de judeus para cá, tranquilamente, ok? Um quarto item aqui da administração de Nassau por aqui, um quarto item que a gente pode analisar, seria justamente o seguinte: a construção de pontes, de palácios, tá certo? O grande desenvolvimento de construções. Olha, o que é mais conhecido é a construção da ponte que hoje recebe o nome, Ponte Maurício de Nassau, né? Que liga, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que liga justamente o Recife Antigo à ilha de Santo Antônio. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de contas que você está vendo aqui o Atlântico, tá vendo aí o Atlântico? Aqui que você está vendo seria o Recife Antigo, certo? Se você observar, aqui, é porque a gente não para, nós somos recifenses, pernambucanos e tal, a gente nunca para analisar. Mas você tem o Recife Antigo, aqui você tem o rio Capibaribe, tá vendo aí, ó? Certo? E aqui você tem a ilha de Santo Antônio. A ilha de Santo Antônio. Você diz, como é que eu não me lembro dessa ilha? Lembra, você lembra. Quando você cruza de Recife para a ilha de Santo Antônio, você vai passar na frente do Diário de Pernambuco. Se você continuar, pega a Avenida Guararapes. Se você continuar, você tem os Correios. Não é isso mesmo? Depois você cruza outra ponte, vai sair lá no Samba São Luís. Então, veja bem. Diário de Pernambuco, pracinha de Pernambuco, do Diário de Pernambuco. Rua do Imperador, pracinha do Diário. Guararapes, Correios. Aquilo ali, tudo aquilo ali é a ilha de Santo Antônio. Então, Maurício de Nassau, na realidade, ele vai construir uma ponte, certo? Ligando justamente o Recife Antigo à ilha de Santo Antônio. E aí tem uma curiosidade que os alunos às vezes dizem, mas rapaz, e aquela história do boi voar? Não é? É, porque dizia-se que nem que o boi voasse, seria construída ali uma ponte, seria possível construir uma ponte. Né? Aquela ideia de, rapaz, é mais fácil o boi voar do que construir uma ponte aí. E Maurício de Nassau vai e constrói a ponte. E aí ele pega um boi de maracatu, amarra uma corda de um lado para outro e tal, e vai passando o boi naquela roldana, naquele carretel, de um lado para outro, e dizia-se que o boi voou. Essa é a curiosidade. Então ele constrói a ponte. Essa é a conhecida. É a construção civil de Maurício de Nassau que fica mais conhecida, é a ponte. Mas existe também, por exemplo, Maurício de Nassau, ele construiu o Palácio das Torres. Aí o aluno diz, essa eu nunca ouvi falar não. Olha, ali onde hoje você tem o Palácio do Campo das Princesas, ali Maurício de Nassau construiu um palácio, conhecido como Palácio de Nova Friburgo. O Palácio de Nova Friburgo. Esse palácio era voltado para o mar. Se você olhar direitinho, né, o Palácio do Campo das Princesas, hoje, ele é voltado para o oeste. Mas o palácio construído por Maurício de Nassau, ele era voltado para o mar, ele era voltado lá para Rio Branco mesmo. Certo? E você pergunta, como era mesmo o nome do palácio? Olha, nós chamamos Palácio de Nova Friburgo. Mas o certo é chamar o Palácio das Torres. Por quê? O palácio tinha duas torres. Duas. Uma servia de observatório astronômico. E a outra torre servia de orientação marítima, porque nessa segunda torre, você tinha ali, rapaz, um farol que orientava os mercadores que vinham aproximando-se do Porto do Recife. Então, por favor, vejam, o Palácio das Torres, a Ponte Maurício de Nassau, creches, hospitais, isso são exemplos, na realidade, chegou a construir um corpo de bombeiros. Você que quer ser PM, bombeiro, Maurício de Nassau, se aparecer numa prova que ele deu início a um corpo de bombeiro aqui, fica correto. Então vejam, creches, hospitais, palácios, pontes e tudo isso aí representa o grande desenvolvimento, na realidade,
da construção civil aqui por Maurício Nassau e a ampliação geográfica do Recife, quando ele traz o Recife dali, do Recife antigo para a ilha de Santo Antônio. Fui claro aí ou não? Vejam, e aí você vai ter que analisar um outro aspecto. Analisando aqui na telinha, aproveitando aqui esse espaçozinho na telinha. Vejam, analisando. Eu quero que entendam que Maurício de Nassau, ele vai dominar. Isso aí você não pode esquecer, viu? Porque a gente imagina que Nassau dominou só Pernambuco, não é isso mesmo ou não? Não, 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 não. Nassau dominou de Sergipe ao Maranhão. Então, se você subir, você tem Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Pronto. Maranhão. Se você descer, você vai ter Alagoas, aliás, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, certo? Se você descer, você tem Alagoas, Sergipe e Bahia, né? Então, de Sergipe ao Maranhão, Nassau dominou. Nassau só não dominou aqui, na verdade, a Bahia, certo? Mas de Sergipe ao Maranhão foi domínio holandês. Não pode esquecer isso não, não foi só Pernambuco. Isso aí você não encontra facilmente em livros, tá certo? Ele vai dominar de Sergipe ao Maranhão. E aí vai ter uma outra coisa que eu quero que vocês entendam. Vejam, eu quero que você entenda uma coisa muito simples. Nassau, ele vai também dominar áreas da África. E aí eu quero deixar isso em suspenso para que vocês possam entender bem detalhadamente no próximo bloco. No próximo bloco a gente vai detalhar essa questão aí. Um abraço, daqui a pouco a gente volta.